Bem-vindos à 10ª aula do pequeno curso de Segunda Guerra Mundial. Hoje abordaremos a entrada da Itália na Segunda Guerra Mundial, inicialmente no norte da África, onde depois a Itália vai pedir ajuda para a Alemanha nazista, então aliada na época. Antes de começar a falar sobre o desenvolvimento dessas batalhas que ocorreram principalmente no norte da África, eu gostaria de fazer uma pequena distinção entre nazismo e fascismo. Porque quando se fala em Itália, na Segunda Guerra Mundial, uma das primeiras figuras que vem à cabeça, sem dúvida nenhuma, é Mussolini. E Mussolini era líder do governo fascista, aliado de Hitler, que era líder do governo nazista. Então, cabe, num primeiro momento, uma pequena distinção entre essas duas ideologias políticas. Existem, evidentemente, algumas convergências. Eu vou começar falando primeiro do nome. Nazismo era uma abreviação de nacional-socialismo. Nazismo vem de nacional-socialismo, enquanto fascismo não. Fascismo tem a sua origem etimológica numa palavra latina, era face. Um facio, era... Mussolini resgata isso do Império Romano. Ele tinha uma visão, achando que ele ia reconstruir aquele Império Romano da Antiguidade enorme. E ele usa como símbolo do partido esse instrumento do Império Romano chamado facio. E esse instrumento consistia em diversas tiras de madeira amarradas juntas com um machado do lado. Se você buscar na internet, você vai encontrar uma foto desse instrumento. E era utilizado, entre outras coisas, para cortar pessoas também, porque na Roma Antiga existia a prisão civil por dívida. Então o sujeito devia lá um tanto de dinheiro para o outro, ele não pagava. Inicialmente ele poderia virar escravo da pessoa e depois ele também poderia ser morto. E caso ele devesse para 2 ou 3 pessoas, o corpo dele era dividido. E esse instrumento era então utilizado, entre outras coisas, para esse fim. Mas independente da utilização do instrumento, o que é interessante notar aqui é que ele resgata, o Mussolini, esse instrumento, ele resgata uma noção, as estacas de madeira unidas mostram a união, e esse martelo acoplado mostraria a força, seria como a união faz a força, a união desses fascistas traria força para a Itália. Então, etimologicamente, essa é a primeira diferença. Uma convergência, um ponto em comum entre Hitler e Mussolini era que ambos foram eleitos e posteriormente transformaram o seu governo numa ditadura. Inicialmente, Mussolini, em 1922, faz a Marcha sobre Roma. Outubro de 22, tem um episódio na Itália conhecido como Marcha sobre Roma. Mas a Marcha sobre Roma, ela não é uma tomada de poder, ela é uma manifestação que acaba conduzindo Mussolini ao poder. Hitler, inclusive, quando assiste o episódio na Itália, tenta copiar na Alemanha. Eu comentei nas primeiras aulas daquele putsch da cervejaria, o golpe da cervejaria de 9 de novembro de 1923. Percebam que foi um ano depois da Marcha sobre Roma. Hitler tentou tomar o poder em 23, acabou indo para a cadeia e depois ele conseguiu ter o governo por meios democráticos. Mas posteriormente, tanto Mussolini quanto Hitler, depois de serem eleitos, transformaram os seus governos numa ditadura. Esse é um primeiro ponto em comum entre os dois regimes, tanto o nazista como o fascista. Outro ponto interessante é no que tange à intervenção econômica.
tanto o governo nazista quanto o governo fascista acreditavam que o Estado deveria ser muito forte em diversos aspectos, entre eles a economia. Era um Estado muito intervencionista. Talvez até o nazista um pouco mais, porque ele ascende no momento pós-crise de 29. Lembrando que a crise de 29, um dos fatores que levaram à crise de 29 era a crença de que aquela mão invisível da economia, expoente dessa mão invisível seria Adam Smith, que no século XVIII escreve A Riqueza das Nações e vai propagar os ideais de uma economia de livre mercado, uma economia sem muita intervenção, que existiria uma autorregulação da economia. Pois é, essa mão invisível da economia acaba não dando muito certo. A crise de 29 vem, inclusive, dessa economia de livre mercado, sem nenhuma regulação. Então, por isso, talvez o governo nazista fosse um pouco mais intervencionista. Mas os dois eram a favor de uma presença muito grande do Estado dentro da economia. Outro fator comum aos dois regimes era o fato de que os dois eram contra o capitalismo. Pois é, muitas vezes a gente escuta que ser de direita é pensar num regime autoritário e normalmente num regime que favoreça a elite. Inclusive, o termo direita e esquerda surge na Revolução Francesa. No início da Revolução, aquela Assembleia Nacional Constituinte da Revolução Francesa, que ao lado direito possuía os girondinos e ao lado esquerdo possuía os jacobinos. Eu não vou entrar em detalhes, mas o que é importante saber é que os jacobinos eram mais radicais do que os girondinos. Os girondinos eram um pouco mais conservadores. Então, associou-se inicialmente a ideia de esquerda a radicalismo e posteriormente a ideia de esquerda a comunismo e a ideia de direita a um governo que favoreça as elites. Mas tanto o fascismo como o nazismo eram contra o capitalismo. Se você buscar na internet os 25 pontos do nacionalsocialismo, ou seja, os 25 pontos do nazismo, você vai encontrar numa das... Eu não me lembro agora qual que é o número do artigo, mas são 25 só, recomendo a leitura. Um dos pontos deixa bem claro que o Partido Nazista é contra o capitalismo, isso está expresso. E o fascismo também não era a favor. Os dois eram anticapitalistas, apesar de, posteriormente, serem chamados de partidos de direita. Provavelmente por causa da União Soviética, né? Um fator, talvez, da época, que fez com que chamassem esses partidos de direitistas. Mas, simplesmente analisando o próprio nome do partido, né? Nazismo é a abreviação de Nacional Socialismo. Um partido que se diz nacional socialista não pode ser muito a favor do capitalismo. Então, fica essa... Outro ponto em comum é no que tange ao nacionalismo. Ambos os regimes, tanto o nazista quanto o fascista, retomavam ideias de uma união do país, uma busca por uma maior identidade entre os cidadãos que habitavam dentro desses regimes. Mussolini, inclusive, vai resgatar ideais do Império Romano, o próprio nome do partido que remonta a um instrumento utilizado no Império Romano. E o Hitler, com o nazismo, também acaba buscando uma origem da raça e querendo fazer uma... Ele tem como objetivo, né, determinar e tentar unir os cidadãos. Isso, evidentemente, num extremo, acaba levando à xenofobia, mas é quase que uma consequência. O principal ponto divergente entre o partido nazista e o partido fascista
é que o regime de Mussolini não era tão fanático com a história de raça. Veja, quando eu falo em nacionalismo, não confundam com racismo, nem com uma busca de superioridade de determinada raça em detrimento da outra. Um país nacionalista simplesmente busca sempre manter as suas origens, tradições, costumes, sempre lembrar episódios históricos, formação do país, essas coisas. Talvez um nacionalismo levado muito ao extremo, talvez se torne um racismo. No caso da Alemanha nazista, isso acaba ocorrendo, não é segredo para ninguém, campo de concentração. Então, esse ponto aí eles divergem, né? O Mussolini vai acreditar, ele não leva a sério essa, como o Hitler não gostava, por exemplo, dos judeus, dos negros ou homossexuais, fazia essa discriminação. Mussolini se preocupa mais com o próprio povo e é um nacionalismo mais voltado para aqueles que estão governados ali naquele momento, não é uma querendo exterminar o resto, né? Não tem nada disso. Tanto que um dos motivos, talvez um dos motivos, o julgamento de Nuremberg no pós-Segunda Guerra Mundial só julgou nazistas. Não tinham fascistas sendo julgados, porque não houve, na visão de quem julgou, os fascistas não cometeram crimes de guerra. Quem cometeu foi o partido nazista no poder. Então, fica aí só para retomar. Então, os pontos em comum seriam ambos, tanto Mussolini quanto Hitler, são eleitos democraticamente e depois tornam o país uma ditadura. Intervencionismo na economia, ambos, tanto Mussolini quanto Hitler, acreditavam numa economia, um Estado muito forte, um Estado muito presente, um Estado que regulava as relações existentes, as relações do mercado existentes. Ambos os partidos eram anticapitalistas, não gostavam do capitalismo, lutavam contra a desigualdade, queriam um país mais socialista. O nome, inclusive, do partido nazista é Nacional Socialismo. Um ponto aqui para você não achar que o socialismo, então o Hitler deveria ser amigo da União Soviética. Não, não é isso. Tomar cuidado, porque quando se fala em capitalismo, você fala em diversos tipos de capitalismo. Quando se fala em democracia, também existem diversos tipos de democracia. E quando se fala em socialismo, é a mesma coisa. O socialismo foi diferente ao longo do século XX em diversos países. Você teve um socialismo na Rússia, um socialismo diferente na China, com Mao Tse-tung, você teve um socialismo na Iugoslávia de Tito, você teve, enfim, tiveram diversos socialismos, cada um pendia mais para um lado. Dentro da vertente socialista, você não está preso a uma ideologia específica. E da mesma forma, como você tem democracia, só para comparar, a título de comparação, Brasil, a gente faz a votação aqui a cada 4 anos para presidente da República e cada voto vale 1. Nos Estados Unidos, a democracia funciona diferente. A votação lá é muito mais complicada do que aqui. Se você vota para o colégio eleitoral, que posteriormente vota no candidato. Monarquia parlamentar na Inglaterra também é considerado um país democrático, mas tem lá sua monarquia. Então, da mesma forma que existem diversos tipos de democracia, existem diversos tipos de socialismo ou diversos tipos de capitalismo. A intervenção do Estado na economia vai ser diferente nesses países. O socialismo ele vai ser moldado a determinada sociedade, o capitalismo também. Então, esse ponto aí de convergência entre os dois de serem anticapitalistas não significa que esses países teriam que ser alinhados à União Soviética, por exemplo, ou a Cuba, ou qualquer país socialista, tá? Quarto ponto de convergência é o nacionalismo. O nacionalismo este exacerbado por Mussolini, por exemplo, no próprio nome, remontando lá aquele instrumento da Roma Antiga, com as madeiras e o machado. O nacionalismo de Hitler dispensa até
comentários, a busca por uma identidade, mais fanático que o Hitler, a busca de nacionalismo e busca de identidade, eu acho que era o Himmler, chefe do exército paramilitar da Alemanha nazista, chefe da Waffen-SS, Heinrich Himmler. O Himmler, inclusive, veio de uma família que é totalmente fanática pela genealogia, ficava buscando os antepassados e tinha uma sala dentro da casa do Himmler que era só para orar, para prestar homenagens aos antepassados da família do Himmler. Isso está num livro chamado The Devil's Disciple, do Anthony Reid. Então, acho que deixando isso um pouco claro, essas divergências, a gente pode dar continuidade para falar do assunto da aula de hoje, que é a guerra no norte da África e a entrada da Itália na Segunda Guerra Mundial. Como de costume, eu falo um pouco sobre o país abordado na aula, um pouco da história dele, o que for necessário, um pouco para a compreensão do que ocorre na Segunda Guerra. Então eu vou remontar aqui um pouco aquela Conferência de Berlim, aquela reunião das grandes potências militares ocorrida na capital da Alemanha, Berlim, em 1884-85, elas se reúnem para dividir a porção setentrional da África. Os dois países, tanto a Alemanha quanto a Itália, participam da Conferência de Berlim, porém são extremamente menosprezados pelas grandes potências, e isso acaba gerando um sentimento um pouco, um sentimento de raiva em relação às outras potências que ficaram com mais territórios. Tanto a Alemanha, uma das reivindicações nazistas, inclusive, era essa Conferência de Berlim. E na Itália de Mussolini não vai ser diferente. Antes mesmo de Mussolini estar governando a Itália, que foi pós a Marcha sobre Roma em 1922, antes disso, em 1911, 1912, a Itália planejava um ataque à Líbia. A Líbia, no norte da África. Eu recomendo que olhem no Google Maps também, onde fica exatamente a Líbia. E eu vou citar várias cidades da Líbia ao longo desse vídeo. E eu consegui colocar um mapa, eu fiz um scanner de um mapa das operações que eu vou falar hoje aqui. E eu pretendo que estejam disponibilizados 2 links aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí a recomendação é que imprimam ou acompanhem mesmo olhando no computador, porque vai ficar mais fácil. Não é todo mundo que conhece muito bem o mapa da Líbia. Então é por isso que eu achei bem conveniente. Eu pretendo, inclusive, ainda não coloquei na aula 8 da invasão da França, mas eu vou colocar lá também, porque hoje eu descobri como é que faz isso no computador, enfim. Então, eu espero que esse vídeo já tenha o mapa aqui para poder acompanhar. Então, em 1912, ainda Mussolini, isso é antes da Primeira Guerra, Mussolini ainda não era o governante da Itália, e em 1912 a Itália vai fazer uma incursão até a Líbia, vai lutar contra o Império Turco Otomano, porque o Império Turco Otomano era quem dominava a Líbia na época, o território da Líbia era do Império Turco Otomano. Existirá então, entre 1912 até 1934, uma guerra entre a Itália e o Império Turco Otomano disputando o território da Líbia. E por que a Líbia? Por causa do Mar Mediterrâneo. Grande parte do Mar Mediterrâneo estava dominado pela frota marinha da Inglaterra. A Inglaterra tinha pontos muito estratégicos no Mar Mediterrâneo que faziam com que a sua superioridade incomodasse um pouco as outras potências europeias. A Inglaterra possuía 3 bases muito importantes no Mar Mediterrâneo. A primeira delas no Estreito de Gibraltar, uma posição importantíssima. A segunda delas em Malta. E a terceira em Alexandria.
eram 3 pontos de grande importância para a Inglaterra, evidentemente, mas que também ao mesmo tempo incomodavam outras potências. E a Itália, não muito satisfeita, acaba não aceitando esse domínio que a Inglaterra tem sobre o mar Mediterrâneo. Em 1912, quando a Itália vai invadir a Líbia, o que acontece? Primeiro ponto, como eu disse, a Líbia não era uma colônia nem da Alemanha, nem da França, nem da Inglaterra, então isso não incomoda tanto essas potências. E o segundo ponto é que, como eles sabiam, a Inglaterra e a França, elas sabiam que tinham menosprezado, dado menos territórios na África para aqueles estados recém-formados, o Estado alemão, o Estado italiano. Como tinha esse conhecimento, existiu, de certa forma, uma pequena política de apaziguamento, porque sabiam que a Itália gostaria de territórios, evidente, mas não tinham separado nada para ela. Então a Itália vai tentar invadir, acaba conquistando a Líbia, e esses países não fazem nada, porque não foi. Falaram, não, tudo bem, a Líbia tudo bem, não tem ninguém aí, o Império Turco-Otomano, dane-se o Império Turco-Otomano, então vamos lá. Um líder da resistência líbia nessa guerra entre a Itália e o Império Turco-Otomano, posteriormente até os líbios mesmo, enxergando uma oportunidade de retomar as suas terras independentemente. Um líder, eu anotei o nome dele aqui, ele inclusive está na nota de 10 dinares da Líbia. Foi aclamado ídolo pelo Muammar Gaddafi. Cadê o nome dele? É Omar. Tinha anotado aqui. Ah, tá aqui. Não tá. Ele tem um filme sobre essa resistência líbia. Omar al-Mukhtar. Omar al-Mukhtar. Mukhtar é M-U-K-H-T-A-R. Omar al-Mukhtar. Ele, inclusive, então, ele está na nota de 10 dinares da Líbia, e tem um filme que eu não assisti, mas teve um financiamento muito grande do Muammar Gaddafi para fazer esse filme. O filme chama-se O Leão do Deserto. Então, esse Omar al-Mukhtar é um grande líder na Síria, na Líbia até hoje. Se você está se perguntando se foi só a Itália que nesse período aí acabou invadindo outros países, não se preocupe, não foi só a Itália. A gente vai ver nos próximos vídeos que o Japão também fez isso. No período entre guerras, e a Liga das Nações nada fez. Liga das Nações, aquela que foi criada pelo presidente americano pós Primeira Guerra, que os Estados Unidos nunca participou, mas não sei, é um fato curioso, né? E a Liga das Nações era para regular as relações entre os estados e não ter mais guerra. Após a Primeira Guerra Mundial tentaram fazer isso. E o Japão falou, olha, eu vou invadir aqui. Eles invadiram um pedaço da China, a região da Manchúria, em 1931. Então, a exemplo, né? A Itália está invadindo lá o norte da África, no entre guerras, está lutando contra o Império Turco-Otomano, o próprio Japão, então, está invadindo a Manchúria. A situação não está muito boa, né? Tem alguns, inclusive, que vão falar que a Primeira e a Segunda Guerra foram uma guerra só, porque no meio realmente tiveram alguns probleminhas. Bom, em 1934, termina a guerra entre a Itália e o Império Turco-Otomano. E, de fato, a Líbia vira uma colônia da Itália. Posteriormente, ela vai ascender à condição de província da Itália. Mas você precisa conhecer o nome do cara que governava a Líbia nessa época. E o nome dele era Ítalo Balbo. Inclusive, uma estrada foi construída na Líbia, que vai quase do Egito até Trípoli, mais ou menos. E essa estrada chama-se Via Balbia, em homenagem a Ítalo Balbo, então governador da Líbia de 1934 até 1940. Ítalo Balbo foi
governador da Líbia e não simpatizava com muitas coisas do governo de Mussolini. Inclusive, em 1940, quando da entrada da Itália na Segunda Guerra Mundial, Ítalo Balbo é contrário à ideia de entrar na guerra e de declarar. Inclusive, não era só o Ítalo Balbo, vou citar mais um, o chefe de Estado-Maior italiano, Pietro Badoglio, e também vale mais uma figura, o ministro das Relações Exteriores da Itália, de 36 a 1943, o senhor Galeazzo Ciano. Esses senhores, então, da cúpula do governo fascista não acreditavam que seria interessante para a Itália entrar na guerra, mas Mussolini quis entrar de qualquer jeito. E agora, de fato, vamos falar sobre essa entrada da Itália na guerra. Muitos, inclusive Hitler, enxergam a entrada da Itália na Segunda Guerra Mundial como uma espécie de oportunismo. E por quê? A data da declaração de guerra é dia 10 de junho de 1940. E a gente já estudou, quem assistiu os outros vídeos sabe que em junho de 1940, a Alemanha já tinha conquistado alguns países e estava prestes de dominar a França. Grande potência, acreditava-se inclusive, né, eu comentei no outro vídeo, que a França ela ia resistir muito mais, acabou não resistindo, mas estava quase, então a Alemanha estava quase dominando a França em junho de 40. E o Mussolini, cara esperto, falou, bom, agora que o Hitler já organizou tudo aí, já dominou todo mundo, eu vou falar que eu sou aliado dele e vou entrar. E como ele já estava de olho no canal de Suez, no Egito, pois é, qual que era a ideia então? Pegar esse pessoal, os italianos que estavam na Líbia, e juntar um exército ali e dominar Alexandria e o canal de Suez, para não deixar a Inglaterra tão forte no mar Mediterrâneo. E aí o Mussolini declara a guerra para a Inglaterra e para a França, nesse 10 de junho de 40, e é visto como um oportunista pelo Hitler e por diversos personagens da época, porque se tivesse desde o começo ainda, mas esperou, né, para ver, falou, bom, vamos ver qual lado que vai se dar melhor no início da guerra. Foi a Alemanha, então a Itália, independente dessas convergências aí dos regimes, né, numa guerra, às vezes isso é até relevado, como mostra o pacto Ribbentrop-Molotov entre a Alemanha e a União Soviética, que relevaram as diferenças ideológicas para que fosse, porque era conveniente. Pois é, mas isso não ocorre. A Itália e a Alemanha acabam se tornando aliadas, então em 10 de junho de 1940. Mas o Hitler não vê com muitos bons olhos essa entrada da Itália, principalmente pelo momento que ela entra, que já tinha, então a Alemanha já estava com uma força muito grande na Europa, ao longo então, início, né, da Segunda Guerra, chamada de Guerra Europeia, inicialmente. E agora a guerra vai tomando proporções muito grandes. Eu acredito que já tenham percebido que nós estamos saindo do território europeu, estamos no norte da África. Então a figura muda um pouco. O maior interessado e mais preocupado com esse mar Mediterrâneo era a Inglaterra pela sua superioridade naval nesse mar. Então, algo que lhe dava vantagens financeiras, evidentemente. O Hitler, ele acaba ficando muito preocupado porque o exército italiano não estava pronto para nenhum ataque. Ele achava, na cabeça do Mussolini, o que passou naquele momento? Ele falou, bom, o Hitler ele já sabia que o Hitler ia atacar a Inglaterra, que eu vou falar na próxima aula sobre a Batalha da Inglaterra, mas o Mussolini então já sabia que o Hitler tinha essa ideia de invadir a Inglaterra. E como vinha
tudo sucedendo a favor da Alemanha nazista, Mussolini falou: a Inglaterra vai embora também de uma vez. E eu vou aproveitar essa fraqueza inglesa para atacar aqui o mar Mediterrâneo e tomar deles o canal de Suez. Para quê? Para ter vantagens financeiras. E então o Mussolini enxerga isso e ele vai tentar uma incursão no Egito. E a data que inicia-se essa incursão é em julho de 1940, logo após a entrada da Itália na Segunda Guerra Mundial. Logo após a declaração, existiram algumas retaliações da Inglaterra em relação ao regime fascista. Atacaram algumas cidades italianas, mas nada muito relevante, nada que importasse tanto. Em novembro de 1940, atacam a Inglaterra vai atacar uma base naval italiana de grande relevância que ficava em Taranto, na Itália. Ataca essa base naval o dia que é 11 de novembro de 1940. Os aviões utilizados pela Inglaterra, o Swordfish. Eu acho que eu não me lembro se eu falei na última aula. Eu falei sobre o papel do Swordfish naquelas batalhas do Oceano Atlântico, mas acho que agora que eu lembrei, eu vi um desenho de um barco aqui, nada a ver com essa aula, só retomando um pouco, eu esqueci de falar que o Bismarck, ele teve uma avaria no leme esquerdo, e posteriormente quem ajudou a resgatar os soldados que sobreviveram, os alemães, foi uma embarcação espanhola. A Espanha, ela não participa diretamente da Segunda Guerra Mundial, mas ela dá uma forcinha para a Alemanha nazista. Era isso que eu queria falar. Bom, retomando, então, em novembro de 1940, existe esse ataque à base naval italiana de Taranto, mas ainda nada tão forte, que envolvesse a Itália. Enquanto isso, o exército italiano prepara-se para invadir o Egito, tendo como objetivo o canal de Suez, diminuindo então a força da Inglaterra no mar Mediterrâneo. Existe um avanço italiano nesse momento inicial da guerra. Aquele senhor chamado Ítalo Balbo era totalmente contra essa incursão. Inclusive, alguns acham que ele foi assassinado. Ele foi assassinado em junho de 1940. Acham que assassinaram ele, outros porque ele estava num avião e quem atacou o avião que ele estava eram aviões italianos. Então, isso aí não há consenso na historiografia se o Ítalo Balbo foi assassinado ou se o Ítalo Balbo realmente foi atacado por engano. Fica aí a critério, vocês podem pensar o que quiserem. Ele é substituído pelo Graziani, que vai lutar no território do norte da África em nome das tropas italianas, e o senhor que vai representar, num primeiro momento, as forças inglesas no norte da África é o senhor Archibald Wavell. Ele vai perceber esse avanço italiano dentro do território do Egito, e aí vem o nome da primeira operação realizada no norte da África ao longo da Segunda Guerra Mundial, chamada Operação Compasso. Essa Operação Compasso é o primeiro link que eu coloquei aqui embaixo, que vocês vão poder ver para acompanhar melhor o que ocorre ao longo da Operação Compasso. As tropas inglesas começam então a conter esse avanço italiano dentro do território egípcio, porque não poderiam deixar a Itália controlar o canal de Suez. Não era interessante para a Inglaterra ceder e deixar, apesar dos problemas que ela estava tendo com a Alemanha nazista. A Inglaterra, nesse momento, ela precisa equilibrar as forças que ela vai enviar para o norte da África, as forças que têm que ficar na Inglaterra para se defender da Alemanha nazista. Não é um momento fácil.
até por uma questão de logística. Mesmo dominando o mar Mediterrâneo, não é uma brincadeirinha você tomar conta do norte da África e de uma ilha acima da Europa ao mesmo tempo. E isso é o que a Inglaterra passa no momento inicial da guerra, né? Um sujeito que ajuda o Wavell, Archibald Wavell, é o Richard O'Connor. O Richard O'Connor, ele vai dirigir os tanques de guerra, vai fazer um comando em papel mais específico e ter um grande destaque no norte da África. Apesar do grande corpo de exército que lá estava, era o Archibald Wavell. No ar, Hurricanes, aviões ingleses contra os Fiats. O avião era Fiat, o avião italiano. Aqui é bom comentar, né? Achando que isso aí, essa luta no ar no norte da África, ela não foi tão importante. E os Fiats realmente não poderiam encarar os Hurricanes. O exército italiano, nesse momento da guerra, ele é debilitado, ele não estava pronto para uma incursão, para uma operação do tamanho que Mussolini planejava. Que acreditava-se que realmente a Inglaterra não teria como prestar muita atenção, porque estaria muito preocupada com a Alemanha nazista. Uma das coisas que ajuda na Batalha da Inglaterra, sem dúvida nenhuma, foi a invenção do radar. Eu vou falar mais sobre isso na próxima aula. E as tropas que existiam ali da Inglaterra no Oriente Médio eram um pouco dispersas, um pouco escassas. Porém, em setembro, outubro de 1940, começam a chegar as tropas e aí, de fato, começa a ofensiva inglesa no território do norte da África. Saindo a primeira cidade que é válida citar, o primeiro confronto é em Sidi Barrani, ao lado direito aí do mapa, é uma cidadezinha quase na fronteira ali da Líbia com o Egito, que vai ser tomada pelo exército inglês, que os italianos não vão conseguir resistir. Nessa Operação Compasso. A Operação Compasso ela vai ser bem sucedida na tomada de Sidi Barrani, vai ser bem sucedida na tomada de Tobruk. Tobruk é uma cidade bem chave porque ela tinha um porto muito importante para o mar Mediterrâneo, e Tobruk também tinha uma fortaleza, tinha uma linha de defesa formada, construída pelos italianos. Posteriormente, Tobruk vai ser utilizada pelo exército inglês, já tinha sido utilizada pelo italiano, e depois, quando as forças nazistas chegam, é utilizada pelo Erwin Rommel. Os ingleses tinham, nessa Operação Compasso, duas divisões de exército que vão formar um movimento, uma espécie de movimento pinça, como está aí no mapa. Ele faz mais ou menos o seguinte: ele sai aqui do Egito e ele vai numa linha pela costa da Líbia e na outra um pouco mais por dentro, cujo objetivo era chegar antes dos italianos num determinado momento e fechar o cerco dos dois lados contra o exército italiano que lá estava. Pois bem, essa Operação Compasso tem como última cidade Bedafon, até então uma cidade desconhecida, mas o nome dela hoje é muito falado, Grande Batalha de Bedafon. A Operação Compasso, eu tenho as datas, ela vai de 9 de dezembro de 40 até 7 de fevereiro de 1941. Nesses meses, a Inglaterra, o exército inglês, de fato, ele conquista, ele consegue fazer com que o exército italiano não só recue aquele avanço de 100 quilômetros inicial dentro das terras egípcias, como também que o exército italiano retome e fuja. O exército italiano tem, em Bedafon principalmente, perdas muito grandes. Alguns soldados, pouquíssimos armamentos, conseguem ir um pouco além para Trípoli. E em Trípoli, Mussolini vai pedir ajuda para o Hitler. O Hitler não tinha visto com muitos bons olhos aquela entrada da Itália na guerra, porque já sabia que não ia ser coisa boa.
mas ele ao mesmo tempo também teria medo, porque se a Inglaterra vencesse esse conflito contra a Itália, a parte sul da Alemanha ficaria muito mais vulnerável, e a própria França de Vichy também. Uma comunicação entre a Inglaterra e a França de Vichy diretamente seria uma complicação para a Alemanha nazista. Então o Hitler tem uma preocupação grande a partir desse momento, sim, com o norte da África. Em fevereiro, de fato, chegam as primeiras unidades alemãs, então, para dar apoio ao exército italiano no norte da África. Hitler indica para ser o líder da então formada nova divisão Afrika Korps um senhor chamado Erwin Rommel. O Rommel também ficou conhecido como Raposa do Deserto. Depois de um grande destaque na invasão da França, também no manejo da divisão de blindados, Hitler escolhe o Rommel para ajudar a Itália e tentar uma contraofensiva depois da Operação Compasso. Um fato curioso desse momento é que a Inglaterra, por ter várias colônias, só para mostrar a dimensão da guerra, eu falei que a gente está chegando no norte da África, mas existiam dentro do exército inglês algumas divisões estrangeiras, como, por exemplo, as divisões australianas, ou as divisões da Nova Zelândia, divisões da Índia também. E a curiosidade é que os indianos, muitos não falavam inglês, falavam hindu na época, e os da Nova Zelândia eles falavam inglês, e praticamente a comunicação era muito complicada. Eu imagino que deve ter sido, né? Por essa falta de comunicação. Um detalhe também importante, no mínimo relevante para comentar aqui, em Bedafon, independente dos armamentos italianos serem inferiores ou serem superiores aos armamentos ingleses, a falta de comunicação, falta de logística do exército italiano era muito grande. E só para você ter uma ideia, dentro os tanques de guerra italianos não se comunicavam por rádio. Então, quando era para mandar uma mensagem para outro, o sujeito tinha que sair do tanque e berrar lá, falar, 100 quilômetros agora para o norte, não sei o que, ponto X, coordenadas YZ. Você imagina fazer isso num exército com 50 graus de temperatura, com ventos, tempestades de areia, não ficava muito fácil e atrapalhava muito a logística. E a Inglaterra tinha rádio nos tanques. Esse foi um fator também que ajudou a Inglaterra e piorou muito a situação italiana em Bedafon. A guerra no exército também muitos chamam de uma guerra mais cavalheiresca. Por que isso? O que ocorre é que nessa região aí do norte da África existiam pouquíssimas populações civis e, portanto, o território do norte da África ele se torna literalmente um palco de guerra, palco para tanques de guerra, para aviação, para infantaria e praticamente sem incomodar populações civis. Então ali as regras são de guerra e ponto. Chegam inclusive os prisioneiros de guerra que são feitos. Dentro do ataque a Bedafon, você tem milhares de italianos que vão sendo aprisionados e reza e dizem que os ingleses falavam como eles estavam. A situação era preocupante. No norte da África, cada soldado tinha a sua ração diária de 3,5 litros da água e era muito difícil por causa da temperatura. Durante o dia chegava a fazer 50 graus e à noite era frio. E todo dia isso, você lutando com pouca água, então era muito complicado, né? Fatores que colaboraram para a derrota italiana, mas principalmente pela falta de logística da derrota, pela falta de capacidade do exército italiano naquele momento, porque fatores climáticos, evidente que atingiam a qualquer exército que ali estava.
E o Rommel, então, ele vai chegar em fevereiro de 1940 no norte da África para tentar retomar o território perdido. Já disse que Hitler, nesse momento, não é que ele é bonzinho, mas ele tem o medo da Inglaterra de fato dominar eventualmente até a Itália, e isso seria muito ruim para ele, ficaria vulnerável. O território italiano vulnerável naquele momento era péssimo para o Hitler, então não podia não podia deixar aquilo acontecer. Rommel chega em 10 de fevereiro e aí o nome da operação que vai fazer essa contraofensiva dos alemães e italianos contra o exército inglês no norte da África é a Operação Girassol, ou do alemão Sonnenblume. Tem o mapa também aqui embaixo, é o segundo link, é o mapa dessa Operação Girassol. Alguns italianos em Trípoli então vão receber o apoio do exército de Rommel, apesar da teoria nos dizer que o exército alemão está indo ajudar o italiano e quem manda é o italiano, na prática ocorre o inverso. O resto, o que sobrou do exército italiano, fica ali para dar um mero apoio quando solicitado para o exército alemão e obedecendo totalmente às ordens do Rommel, que vai ter um destaque grande. O Rommel consegue até abril, de fevereiro a abril, como está no mapa, ele consegue retomar tudo até Tobruk, até o porto. Em Tobruk, ele chega em Tobruk mais ou menos no início de maio e começa um ataque mais forte, mas como eu já havia dito, Tobruk era mais organizada, tinha sido construída uma fortaleza uma fortaleza pelos italianos, foi utilizada por diversas forças ao longo da guerra, e isso consegue segurar um pouco o Rommel. As problemáticas desse momento para a divisão do Rommel era que eles estavam começando a ficar sem água, sem comida, e tinham que tomar Tobruk de qualquer jeito. No dia 15 a 26 de maio, ocorre uma operação por parte do exército alemão, chamada Operação Brevity, que vem de breve mesmo, do inglês, né? A ideia era que com essa operação conseguissem tomar Tobruk. Ainda nessa operação não há sucesso, mas um pouco depois de maio, as forças inglesas não resistem e a situação lá na Inglaterra começa a piorar. Então as forças inglesas acabam recuando e o exército nazista consegue consolidar essa contraofensiva mais ou menos em junho de 1941. Posteriormente, nós teremos mais batalhas na África. A ideia desse vídeo foi explicar a entrada da Itália na Segunda Guerra Mundial e o que ocorre no norte da África, que é a principal incursão italiana. Ao mesmo momento, nesse mesmo tempo, como eu já disse, é difícil essa parte de cronologia na Segunda Guerra, mas não tem o que fazer. A Grécia, nós teremos uma guerra entre a Itália e a Grécia, e também estamos aí vendo a Batalha da Inglaterra ao mesmo momento. Eu não vou falar disso nesse vídeo, porque eu acho que ainda vai ficar mais confuso e o vídeo ficaria mais longo ainda. Então, eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido como foi a entrada da Itália na Segunda Guerra Mundial. E na próxima aula eu vou falar sobre a Batalha da Inglaterra. Falaremos sobre o papel também da Luftwaffe, aquela força aérea alemã, na Batalha da Inglaterra, e como que os ingleses resistem à força nazista em território inglês. E também falaremos numa próxima oportunidade, sem dúvida, sobre os desdobramentos que ocorreram na Grécia. Então, só para retomar, a Itália vai para Líbia, ela tenta desestabilizar as forças inglesas,
acredita que a Inglaterra vai estar muito ocupada com a Alemanha nazista, acaba avançando 100 quilômetros no Egito, as forças inglesas fazem ela recuar praticamente até Trípoli. Depois da Batalha de Bedafon está tudo uma catástrofe para o exército italiano, e depois chega a ajuda do exército nazista, que consegue retomar todo o território da Líbia, e aí essa é a primeira fase, talvez a gente possa dividir assim. Esse é o primeiro momento da guerra no norte da África ao longo da Segunda Guerra Mundial. Só para não deixar de comentar, muitas pessoas atribuem um atraso que vai ter na Operação Barbarossa, aquela da invasão da Rússia, da União Soviética, atribuem a essa ajuda que o Hitler deu a Mussolini. Se isso acaba, não dá para dizer, fica na história, não dá para falar, e se não tivesse feito isso, e se não tivesse feito aquilo, a gente vai viver de especulação. E aqui eu estou passando os fatos, estou narrando um pouco dos fatos, contando o que aconteceu, o nome dos personagens, tudo. Então, mas realmente, talvez o envio de tropas, tanto para o norte da África, como para a Grécia, que eu vou falar posteriormente, acabam atrasando um pouco a Alemanha nazista, porque, vejam, se mais para frente, né, eu vou adiantar um pouco, no momento que invade a Rússia, você tem a Alemanha nazista lutando ao norte contra a Inglaterra, ao sul, então, contra a Inglaterra também, ajudando a Itália, e a leste, atacando a Rússia. Começam a ficar muitos frontes abertos na guerra. Então, essa ajuda que o Hitler dá para Mussolini não foi vista com muitos bons olhos por diversos integrantes do Partido Nazista. Bom, agradeço muito pela atenção. Se você viu o vídeo inteiro, agradeço muito. E até a próxima aula, onde eu falarei sobre a Batalha da Inglaterra. Muito obrigado e até a próxima.